A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos do Instituto Teológico Atos 1:8. Estamos aqui para iniciar, a nossa jornada aí no módulo de escatologia, começando aí, a partir da página 151. Então, eu vou colocar aqui do lado da tela aquilo que nós chamamos de panorama escatológico. O que seria o panorama escatológico? Seriam os principais eventos. Lembrando, irmãos, que já logo na página 151, o nosso autor aí, ele já coloca o significado da palavra escatologia, que vem da junção de duas palavras gregas, eschatos, que quer dizer últimas coisas, ou fim, e logia, que é tratado ou estudo. Então, escatologia significa o estudo das últimas coisas, ou tratado das últimas coisas, tá? Então eu vou colocar aqui, do lado da tela, o panorama escatológico. É sempre bom é claro que são bastante assuntos, mas é sempre bom a gente ter aquele panorama, Claro que esse panorama vai ser dentro da nossa visão pentecostal de escatologia. Nós sabemos que, por se tratar de eventos futuros, de coisas que ainda irão acontecer, é normal que tenha linhas de interpretações diferentes, e isso necessariamente não se configura uma heresia. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que nós vamos partir, da teologia pentecostal no que tange à escatologia, tá? Então, nós vamos ver alguns termos como pré-tribulacionismo, como pré-milenarismo. Nós vamos ver esses termos de acordo, tá? Quando nós formos desenvolvendo o nosso estudo, mas nós vamos sempre trazer a visão escatológica pentecostal, ok, meus irmãos, tá? Então, sem mais delongas, tá? Um assunto muito importante que nós tratamos em escatologia é a questão da morte ou do estado intermediário, tá? Então tá aí na página 151, depois vocês dão uma analisada, tá? Porque muitas pessoas têm dúvida com relação a isso aí. Por exemplo, tem pessoas que até hoje falam, por exemplo, quem morre hoje em Cristo, Quem morre hoje crendo em Cristo Jesus, crente, fiel ao Senhor Jesus Cristo, vai para o seio de Abraão. Porém, tem uma questão bem interessante, que aquele ladrão arrependido lá na cruz, quando ele diz para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, o Senhor Jesus foi claro quando disse o seguinte, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus já não falou seio de Abraão, tá, irmãos? Por quê? A gente vai ver uma menção clara ao seio de Abraão lá em Lucas 16, na passagem do rico e do Lázaro. Inclusive, eu peço a você que pause esse vídeo e dá uma lida lá, eu vou até aqui conferir aqui na Bíblia, aqui, para você ver quais são a dimensão do texto. Eu sei que é em Lucas 16 que trata dessa passagem, Mas eu só vou ver aqui os versículos, de onde que ele vai até onde que ele vai, tá? É Lucas 16, dos versículos 19 até o versículo 31. Lucas 16, do 19 ao 31. Na epígrafe, nas Bíblias, o que é epígrafe? É aquele texto em negrito que aparece acima do texto bíblico. Fala que é parábola. Porém, há um consenso entre os estudiosos, e eu também sou dessa linha, que esse texto aqui não trata de uma parábola. Por quê? Porque, em primeiro lugar, esse título que tem nas Bíblias, ele não está nos originais. Ele apenas foi posto aí para facilitar a leitura da Bíblia. Na maioria esmagadora das vezes, ele ajuda na compreensão da Bíblia. Porém, em algumas vezes não, como é o caso daqui. A palavra parábola no original grego é parabolé, que significa comparar ou colocar ao lado. Toda vez que Jesus ia citar uma parábola, ele diz assim, aqui compararei, aqui compararei o reino de Deus, ou o reino de Deus é semelhante a... Então, nesse caso aqui, Jesus não usa termos parabolê, ou correlacionados com parabolê. Jesus já inicia dizendo, havia um homem rico,
né? Então, Jesus está contando uma história. Outra coisa muito importante, irmãos, é que em nenhuma parábola Jesus dá nome para alguém. Sempre ele diz, é um semeador, é um pai de família, é um noivo, né? Mas aqui ele cita o nome de um homem chamado Lázaro, que foi aquele que foi para o seio de Abraão. Sim, mas onde é que eu quero chegar? Muitos estudiosos acreditam que após a morte e a ressurreição de Jesus e tendo sido inaugurada a nova aliança, houve, né, houve um transporte, ou seja, porque o seio de Abraão, irmãos, ele ficava no Hades, tá? Ficava no Hades, e lá do Hades, que é nas regiões baixas, havia uma divisão entre o seio de Abraão e o Seol, né? Que era o lugar de tormento, que era justamente o lugar onde o rico estava. Então, o que dá para entender é que houve uma mudança no estado intermediário dos salvos. Então, aqueles que morrem hoje em Cristo, fiéis a Cristo, vão para o paraíso, tá, irmãos? Que foi o lugar que Jesus falou lá para o ladrão arrependido. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí, meus amados irmãos, tá? Porém, para os ímpios não houve mudança nenhuma. Os ímpios, aqueles que morrem impiamente, continuam descendo ao local de tormento, tá? É o que a Bíblia nos revela, tá? Se você quiser mais informações, leia o seu material, ok? Qualquer dúvida também, qualquer pergunta, pode estar perguntando para a gente que a gente vai estar esclarecendo para os irmãos. Meus queridos, ainda na página 151, é falado sobre a segunda vinda de Cristo. Meus irmãos, nós pentecostais, nós acreditamos na vinda de Cristo da seguinte maneira, tá? Como eu disse para vocês, por se tratar de eventos futuros, é comum que tenha linhas de interpretação diferentes. Porém, nós pentecostais, nós compreendemos dessa maneira. Eu sempre digo o seguinte, que para nós pentecostais, a vinda de Jesus é semelhante a um jogo de futebol. Por quê? Porque um jogo de futebol, irmãos, ele é um jogo só, presta atenção, em 2 tempos, não é isso? É um jogo em 2 tempos. Semelhante é a vinda de Jesus, né, nessa comparação. A vinda de Jesus é uma só, porém em 2 tempos diferentes. E nós vamos estudar ao longo das nossas aulas aqui, nós vamos, claro, estudar aí sobre essas questões, tá? Então, a primeira fase, ou primeiro tempo da vinda de Jesus é para arrebatar sua igreja, tá, irmãos? E esse arrebatamento será num instante, num abrir e num fechar de olhos, ante a última trombeta, tá? Os textos que está lá, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, e também em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 52. Pausa o vídeo, vai lá, confere esses 2 textos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, e 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 a seguir, tá? Confira esses textos. Então, o arrebatamento será num instante, num abrir e num fechar de olhos, tá? Esse momento, somente os salvos contemplarão e os que morreram em Cristo, que é o que Paulo diz lá em Tessalonicenses, que neste momento, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens ao encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor, tá? Após o arrebatamento da igreja, irmãos, e aqui a gente só está dando só um resumo, tá? Vai desencadear muitas coisas, como o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro para os salvos na glória. Durante isso, na terra, a terra entra no seu período tribulacional, que nós vamos mencionar mais na frente, só estou mencionando para vocês. Então, entre o arrebatamento e a vinda gloriosa do Senhor Jesus, tem um espaço de 7 anos, tá? Tem um espaço de 7 anos. E nesses 7 anos, muitos eventos vão se desencadear, tá? Então, a vinda gloriosa é o que está narrado, por exemplo, em Apocalipse, que todo olho o verá, tá? Está narrado também nos evangelhos, que ele virá com poder e grande glória, tá? Então, é isso aí. Então, queridos, por exemplo, em Mateus 24, Jesus, ele é indagado pelos discípulos sobre que sinais haveria da tua vinda e do fim do mundo.
E o Senhor Jesus começa então a dar alguns sinais, tá, irmãos? Só que há um detalhe. A gente tem que atentar sim para os sinais? Sim, com certeza. Porém, irmãos, o arrebatamento, como eu disse, ele será inesperadamente. Ele será de maneira repentina. Então, a grande mensagem aqui, meus irmãos, tá? É que a igreja, antes de qualquer coisa no que tange ao arrebatamento da igreja, ela tem que estar atenta, ela tem que estar vigilante. Por exemplo, eu vou citar só um texto que eu acho ele sublime, que é a parábola das 10 virgens. Aí sim é parábola, porque Jesus diz, ao que assemelharei o reino de Deus. Aí ele usa o termo parabolé no grego, né? Cada parábola, ela tem uma ênfase principal. E a parábola das 10 virgens, a ênfase é clara. É tanto que quando Jesus ele conclui a parábola, ele vai dizer assim, portanto, então quando você diz, portanto, você está concluindo, você está fazendo a conclusão de um assunto. Portanto, vigiai, porque não sabei nem o dia e nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Pensem nisso, meus amados. A vigilância é muito importante para o que tange a volta do Senhor. Para que quando o Senhor voltar, nos encontrarmos fazendo assim. Fazendo a vontade dEle, fazendo o querer dEle e glorificando Ele na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, tá? Então, dê uma lida no material de vocês, tá? Como eu disse aqui, o vídeo é apenas para mim dar um direcionamento para vocês daquilo que a gente vai estudar, tá? Então, vocês podem reparar aí, ó, que sobre a morte, o autor vai falar aí, ó, das páginas 151, na página 152, na página 153, na página 154, tá? Na página 154, isso mesmo, tá? Ele continua, porque é um assunto muito importante, tá, irmãos? Falar sobre a questão da morte. Ainda na página 155, ele vai falar, culminando lá na página 156. Por exemplo, irmãos, só para vocês terem uma ideia, a palavra inferno, se você pesquisar a palavra inferno, ela vai ter múltiplos significados, tá? Por exemplo, inferno pode representar a sepultura, que é o lugar dos mortos, né? Irmão, quando é que eu vou saber, tá, que inferno aqui está significando isso ou aquilo? É pelo contexto, irmãos. Tá? É pelo contexto do texto. Aí tem que analisar cada texto. Eu só estou passando para vocês uma visão geral, tá? Da palavra inferno. Inferno tem vários significados. Pode significar sepultura. Por exemplo, inferno era um local que se referia ao Vale de Rinom, que era um local que ficava fora da cidade, né, de Jerusalém, onde se queimava o lixo, né? E claro, o lixo naquela época dava muito bicho, e portanto ele se queimava. É tanto que Jesus ele faz uma alusão ao Vale de Rinom, quando ele diz o seguinte, olha, lá no inferno, o fogo nunca apaga e o bicho nunca para de comer. Então é a referência que ele faz, tá? Entendeu? Ao Vale de Rinom, representando, irmãos, que o inferno também, inferno, ele pode ser traduzido como Gehenna, Sheol, Tártaro, tá? Que significa também lugar de tormento. Volto de novo à questão da passagem do rico e do Lázaro, lá em Lucas 16, que eu já citei aqui. Veja que o rico, ele estava sendo atormentado. Outra situação muito interessante, irmãos, tá? É que para aqueles que acham que existe o som da alma, que a pessoa morreu ali, ela está inconsciente de tudo, a passagem do rico e do Lázaro quebra completamente essa tese aí. Porque se vocês observarem nessa passagem, tanto Lázaro como o rico, ambos estavam conscientes. O rico sendo atormentado conscientemente e Lázaro sendo confortado também conscientemente. Então, essa passagem joga por terra aqueles que acreditam no sono da alma, que a pessoa morreu, ela está inconsciente. Não, queridos, tá?
Não é assim. Claramente, não é assim, tá? Paulo, por exemplo, irmãos, ele teve uma visão do paraíso. Na verdade, foi mais que uma visão, foi um arrebatamento, né? Para ali para o paraíso. Esse texto é registrado lá em 2 Coríntios, capítulo 12. E Paulo ficou tão maravilhado, irmãos, tanto que ele usa o termo, ele diz assim, ó, se vocês observarem lá em 2 Coríntios, esses textos que eu estou citando aqui, meus irmãos, lê na Bíblia de vocês, tá? É muito importante que vocês leiam esses textos, tá? Para você se aprofundar mais nos seus estudos teológicos, tá? Em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz assim, ó, e fui arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Inefáveis, irmãos, é que não tem como você exprimir por palavras. Então, queridos, eu não acredito que alguém vai para o paraíso e fica lá dormindo. Não. Aí você pode me perguntar, o paraíso é o céu? Não. Muitos estudiosos em escatologia acreditam que o paraíso é uma entressala do céu. Porque o céu, propriamente dito, como a gente fala, é a Nova Jerusalém. Assim, queridos, como também o inferno. Vocês sabiam que o inferno, propriamente dito, é o que está lá em Apocalipse capítulo 20, que fala sobre, né, o lago de fogo e enxofre. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E tem outras passagens também, tá, que fala sobre o lago de fogo e enxofre. E vocês sabiam que o lago de fogo e enxofre, propriamente dito, que é a expressão máxima do termo inferno, ele ainda não foi inaugurado? E vocês sabem quem é que vai inaugurar o lago de fogo e enxofre? Vai ser a besta e o falso profeta, que está lá em Apocalipse, capítulo de número 13, tá? Entendeu? Perdão, capítulo de número 13 não, capítulo de número 20, 19, 20, tá? Então, olha lá, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, tá? Com que enganosos que receberam o sinal da besta, e adoraram sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, tá vendo? Então, o anticristo e o falso profeta que vai inaugurar o lago de fogo. Então, assim, são uns termos interessantes para a gente compreender, tá, irmãos? É muito importante isso aí. Então, a palavra inferno, ela tem vários significados, depende muito do texto que você está lendo, tá? E para isso, irmãos, é claro que a gente sempre aconselha, né, materiais que possam te ajudar, como um bom dicionário bíblico, um bom dicionário teológico. Caso os irmãos se interessem em materiais como esse, pode nos procurar, que a gente pode estar direcionando os irmãos para a compra de materiais que venham te ajudar numa melhor compreensão desses termos bíblicos. Queridos, falando ainda sobre a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, veja só, por que os pastores de antigamente, eles não ensinavam além do arrebatamento? Porque, irmãos, eles não tinham o conhecimento que hoje nós temos acesso. Aliás, os nossos pastores de 50, 70, 100 anos atrás, irmãos, eram homens, na maioria das vezes, homens incultos, eram homens semi-analfabetos, mas eram grandes homens de Deus. Homens que tinham vida diante de Deus. Homens que viviam uma vida de oração, uma vida de consagração, e eles estavam corretíssimos em ensinar até o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja, amados irmãos, é a nossa plenitude. Aliás, em Romanos, Paulo diz que o arrebatamento é a plenitude dos gentios. Então, por isso que os pastores ensinavam sempre a vigilância, a oração, a perseverança, a vida de santidade para aguardar o arrebatamento da igreja. E é dessa forma mesmo, não mudou. Porém,
com o acesso a estudos, com o acesso, né, que nós temos hoje, muito mais acesso a materiais e outras coisas, a gente consegue, tá, fazer um breve panorama, né, dos eventos escatológicos, né? Do arrebatamento, do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, da grande tribulação, do período do anticristo, tá? Então, assim, não estou aqui, meus irmãos, de maneira nenhuma desqualificando os nossos pastores do passado, tá? Só estou dizendo que a gente hoje consegue entender mais, tá? Mas eles estavam corretíssimos. E a mensagem é essa: vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Estais atentos, para que aquele dia não venha sobre vós como um improviso. Estais apercebidos, para que aquele dia não venha sobre vós como um laço. Então, meus queridos e amados irmãos, é dessa forma que a gente tem que ver, entendeu? Essa questão da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Mas é claro que ter acesso a material e estudar sobre determinados assuntos, como por exemplo a vida após a morte, como por exemplo estudar aqui, ó, sobre o termo morte, sobre termos relacionados. Veja que vai falar, por exemplo, né, do Hades, por exemplo, sobre o Hades, lá na página 153, tá? Sobre o lago de fogo ardente, na página 156. Então é bom a gente estudar, tá? A gente ter acesso a esse conteúdo, a gente ter acesso a esse material para que nós compreendamos mais as coisas. Lembrando sempre, meus amados irmãos, que nós estamos aqui dispostos a esclarecer a dúvida dos irmãos. Não compreendeu alguma coisa? Pode me ligar, pode me mandar uma mensagem, tá? Que a gente está disposto para ajudar os irmãos na maior compreensão da palavra de Deus, tá? É um tema bastante empolgante, é um tema bastante interessante. Hoje nós focamos mais aqui na questão da morte, na questões relacionadas ao inferno, questões relacionadas ao arrebatamento, mas principalmente que essa aula de hoje te leve a uma reflexão que é necessário. Vida de oração, vida de vigilância, vida de santidade. Pedro disse: se esperamos que essas coisas devem acontecer, e essas coisas que ele estava falando são coisas relacionadas à volta do Senhor, não nos importa em viver em santo trato e piedade? Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e que o Senhor nos dê graça a cada dia para aguardar do alto a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos na graça e na paz de Jesus.